Nesse vídeo eu vou mostrar como eu uso agentes de inteligência artificial para olhar um problema real da minha operação aqui da VegPet, do e-commerce, trazendo tudo isso em detalhes, passo a passo para você. E a ideia nem é fazer esses vídeos hypados, de inteligência artificial, mostrar uma ferramenta que ela é mais bonitinha, que faz um monte de coisa que às vezes a gente não vê aplicação real. O que eu quero mostrar é que a gente já começou, eu estou vendo aqui na tela, a estruturar na prática. O que funcionou? O que ainda tem que ter bastante cuidado porque não funciona? Como que você vai poder pegar tudo isso e aplicar na sua loja? E o estoque, galera, é um desses processos que mais traz dor de cabeça para lojista. Tem um monte de gente que perde dinheiro sem nem saber por conta de falta de gestão de estoque. Às vezes, você está lá olhando tráfego, campanha, conversão, anúncio, checkout, está com toda essa parte de infraestrutura bem organizada. Mas aquele produto acaba sem você saber. De repente tem uma venda de marketplace que não deu baixa no teu RP, ou a tua loja própria não comunicou com o marketplace, e aí as coisas começam a acontecer. E tá tudo espalhado porque tem uma planilha, tem o RP com a informação, tem informação no WhatsApp, e isso tudo vai prejudicando ali a reputação da sua loja. Então fica aqui comigo porque eu vou mostrar para vocês na prática um agente de inteligência artificial trabalhando justamente nessa rotina de estoque. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, eu sou sócio da VegPet, que é um e-commerce e uma distribuidora de produto saudável para pet. Estou numa jornada de negócios. Eu estou agora com uma vertical de e-commerce, uma agência de marketing chamada Incandescente, para também poder atender pessoas que queiram fazer esses processos de consultoria voltados para esse modelo de negócios. E aqui no canal do E-Commerce eu compartilho aquilo que eu vivo no meu dia a dia para você poder aplicar no seu negócio. Na tela dividida eu já quero mostrar, esse aqui é o agente que ele está criado dentro dessa estrutura do Telegram. Então tem toda uma infraestrutura do OpenClaw com o Telegram, uma configuração. Em algum outro vídeo eu trago isso mais detalhado de como que você pode construir. Mas a ideia desse aqui é a gente olhar um processo real na parte de estoque e como que o agente de inteligência artificial chamada Isis tem ajudado a tomar ótimas decisões, levantar informação e ajudar a gente a fazer as reposições. Antes da gente mergulhar ali no agente, tem que entender o problema que a gente está resolvendo. Então, o problema de estoque, ele é interessante porque não é só você não saber quantas unidades você tem de cada um dos produtos, isso é o mínimo que você vai ter que fazer ali na sua loja. O desafio maior é quando você precisa transformar estoque em decisão. Você precisa saber o que está prestes a acabar, aquilo que está parado na sua operação, o que você vai ter que comprar primeiro, qual fornecedor virou gargalo, onde que você pode perder venda, onde que você pode estar com o dinheiro parado sem necessidade. Então tem um monte de coisas que você vai ter que ir estruturando ali para tomar melhores decisões. E na prática, eu falei um pouquinho antes, essas informações todas elas ficam espalhadas. Talvez você use o Bling, talvez você use o Olist ou algum outro RP. Parte das informações vão estar neles, parte das informações vão estar em planilha, muita coisa vai estar na nossa cabeça ou vão estar espalhadas ali na cabeça das pessoas que operam essa rotina. E aí, provavelmente, você vai sentir isso que eu estou trazendo, porque eu vivo isso no dia a dia, A operação, ela começa a ficar reativa. Você só vai descobrir o problema quando ele já aconteceu. Então, o produto já acabou, já levou penalidade do marketplace, o cliente perguntou e aí você descobriu que não tinha feito a remessa, o envio, e aí olhou, não estava em estoque. Ou pior, você coloca aquela grana de campanha, faz a venda e aí você vai conferir o estoque físico, não bate com o estoque virtual. Então tem tanta situação que acontece, ou o financeiro vai mandar falar, caramba, a gente tem não sei quantos mil dinheiros parados em estoque. E aí que eu falo, entra um erro muito comum quando a gente fala de inteligência artificial. É possível que você entrou no vídeo já, qual que é a ferramenta que eu uso? Por isso que eu já mostrei na tela, falei um pouquinho da infraestrutura. Isso sim é importante,
mas não é o crítico para esse tipo de trabalho. A pergunta melhor é qual a decisão que eu preciso melhorar. No meu caso, eu não queria simplesmente usar IA no estoque porque está todo mundo falando de inteligência artificial. Eu queria e fiz de uma forma de ter um agente que me ajudasse a organizar dados, levantar alguns alertas e sugerir para mim as prioridades. Então, veja, você não vai começar pela ferramenta, você vai começar pelo gargalo. O agente bom, ele nasce de um problema real. Se você não sabe qual que é a rotina que você quer melhorar, a IA ela vai virar uma ferramenta que é muito interessante de conversar com ela, mas não se transforma em um processo. Então deixa eu te mostrar um pouquinho mais em detalhe como que a gente está fazendo aqui na VegPet para talvez você conseguir visualizar as possibilidades para o seu negócio. Então lembra lá, ao invés de você fazer algo genérico, né? Você está vendo na tela a estrutura em tópicos, cada uma dessas conversas é como se fossem os bate-papos ali daquelas LLMs, seja o Claude, seja o ChatGPT. Depois disso tem toda uma infraestrutura aqui que a gente vai olhar juntos. Ponto importante, você não vai só perguntar coisas genéricas aqui, você pode falar assim, como que estão as vendas semanais? Cruza com o estoque atual, quais os pedidos em aberto, quais os produtos que eles estão em alerta por alguma regra de compra, qual que é o tempo médio daqueles fornecedores que eles demoram para reabastecer os meus produtos. E tem um detalhe adicional, tá? A VegPet, ela atua com fulfillment. Então a gente paga um valor adicional por pallet. Então tem que ser muito estratégico na hora de fazer essas reposições todas. Eu selecionei alguns contextos para a gente poder ver. Eu coloquei uma pergunta para ela resumir em linguagem simples como que funciona o painel semanal de estoque que a gente estruturou aqui na VEG. 13h30, ela demorou 1 minuto, ela já retornou. Ela falou, Vitor, em linguagem simples, o painel de estoque da VegPet é um semáforo de reposição. A ideia é tirar da cabeça da Thaís, que é a nossa diretora de operações, a pergunta, o que eu preciso comprar agora, o que só monitoro e o que está tranquilo. E aí ele funciona da seguinte forma, o vermelho tem que ter uma decisão imediata, o amarelo tem que ser preparado e monitorado, o caixinha de compra, pedidos em andamento, um ponto de atenção para conferências e o verde é onde não tem barulho. Ela automaticamente se conecta através de uma API dentro do Bling, então toda essa parte de conexão de API, você não precisa mais saber programar. Você precisa criar uma infraestrutura de segurança para que as chaves de API não sejam compartilhadas de forma aberta. Mas você pede para o seu agente de inteligência artificial olhar a documentação da API, fazer a conexão, você só vai passar o token e ele já consegue começar a puxar os dados e nesse nosso caso aqui, desse agente de inteligência artificial para estoque, ele cria os pedidos de compra para a Thaís analisar. Ele até trouxe aqui, ó, a base de cálculo usa o estoque atual do Bling, vendas históricas por SKU, pedidos de compra em aberto, pedidos manuais conhecidos, decisões de cauda longa, regras por fornecedor, mínimos, múltiplos, lead time e curva ABC geral intrafornecedor. Isso tudo foi a própria IA que foi ajudando a Thaís a tomar as melhores decisões. Então pensa que o seu agente de inteligência artificial, ele consegue entender as melhores práticas de determinado mercado e de determinados processos desse mercado. Nem vamos usar tanto a palavra mercado, vamos pensar no departamento. Então, dentro da parte de logística, ela sabe quais são as melhores práticas para gestão de estoque. E ela foi ajudando a Thaís a criar essas regras todas. E aí, depois que você forma esse conjunto de regras, ela salva isso num documento para que ela entenda que ela tem que fazer a referência daquelas regras para fazer as rotinas automáticas. Outra pergunta que eu trouxe aqui para ela, quais os critérios esse processo usa para separar produto em vermelho, amarelo, monitorar ou não recomprar automaticamente? E aí ela trouxe aqui, olha, as regras que a Thaís e a Isis foram estabelecendo em conjunto. O estoque atual mais a venda média. Calcula quanto tem no Bling e quanto o SKU vende em média. Daí sai a cobertura. Esse estoque dura mais ou menos quantos dias? E aí tem uma referência ali. O lead time do fornecedor.
Ele vai comparar a cobertura com o tempo que o fornecedor leva para entregar. Produto que parece ok para um fornecedor rápido pode ser um risco para um fornecedor lento. A margem de segurança mais a revisão semanal. Ele não vai olhar só, vai acabar amanhã? Ele olha se aguenta até a próxima revisão, que elas estão programadas também no agente de inteligência artificial. E até o pedido chegar, e tem uma folga. Pedido em aberto, se já tem compra no Bling, ou pedido manual, conhecido, cobrindo o produto, ele pode sair de vermelho e virar coberto por pedido em andamento. E aí isso evita compra duplicada. Então percebe que tem um conjunto aqui de parametrizações que você pode fazer, que faz bastante sentido para você criar essa rotina de agente de IA para a parte de inventário e reposição de estoque. Então, galera, é assim que você cria essa parte da infraestrutura para ter esse agente de inteligência artificial que possa tanto fazer a parte de monitorar o seu estoque, ele pode calcular o tamanho dos pedidos que você vai realizar com o seu fornecedor, ele vai incluir o pedido de compra dentro do seu RP se você fez a integração com a API, e aí você pode criar um sistema de semáforo para fazer as consultas e rodar isso dentro de um período, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, depende muito da sua operação. E o que funcionou bem nessa dinâmica? A primeira coisa de tudo é a clareza. Por mais que não dá para você esperar que o seu agente de IA vai acertar tudo, você tem um período ali que a gente fala que você vai ensinar, você vai dar contexto, repertório e regras, mas você vai conseguir imediatamente a ter visão dos dados para poder ter toda essa estrutura para tomada de decisões. No nosso caso, o agente ajuda muito em 3 coisas principais. A primeira é velocidade de análise. Demorava muito tempo para cruzar todos esses dados manuais. A segunda é nessa parte de organização, porque não adianta se olhar um monte de número solto, você começa a separar por bloco, sabe? Ruptura, excesso, giro, fornecedor, o que está em andamento, item que não deve comprar automaticamente. Isso realmente vira uma bagunça operacional. E a terceira é apoio na tomada de decisão, porque dependendo do teu papel e da tua função, você tem que lidar com um conjunto grande de informações ali. E aí se você sabe exatamente como que estão parados os estoques, as quantidades, o tempo médio de recebimento dos produtos, você não está mais no feeling e você começa a tomar uma decisão mais rápida com base em dados. Agora o outro lado, assim, o que quebrou, quais os riscos que você tem que saber antes de utilizar esse tipo de rotina automatizada. Primeira delas é saber que você tem um período de treinamento com o seu agente de IA. Ele não vai conseguir fazer todas as variáveis que você imagina na sua cabeça de uma maneira automática. Então, por exemplo, às vezes ele repõe um pedido mínimo ali de R$80 que não faz sentido. Precisa esperar chegar numa quantidade ali de R$1.000, R$2.000 para fechar essa compra. E aí você vai passando essas regras de negócio para ele. Se o cadastro de fornecedor está bagunçado, se o seu RP também está totalmente sem dados, isso também prejudica as informações que você vai buscar, porque ele vai usar esses parâmetros para tomar decisões. Outra coisa, às vezes nem todo produto que está parado é algo ruim. Pode ser uma sazonalidade, às vezes foi um aproveitamento que você fez de um fornecedor. Tem uma parte estratégica que também precisa de um acompanhamento humano ali para tomar decisão. Não deixa tudo a cargo de IA automatizada, porque tende a ter muito problema. E no nosso caso, ainda que tem esse lance do fulfillment, se a gente comprar muito, a gente aumenta o custo de armazenagem, que pode ser um outro problema, ou se você, de repente, tem uma regra de negócio lá com o seu fulfillment, de recebimento de mercadoria em determinados dias da semana, isso também tem que estar previsto ali para você deixar essas observações na nota. Essas todas são regras de negócio que você tem que ter paciência. Mas qual é a vantagem em relação a uma pessoa? Uma vez que você falou a forma como é trabalhada, uma vez que ela criou o procedimento operacional padrão e essas regras todas dentro desse documento, as chances são de que ele vai repetir isso de uma maneira muito mais consistente do que uma pessoa. E a pessoa é fundamental para validar que esse trabalho está sendo bem feito.
E aí você tá legal, como é que eu aplico isso na minha loja? Pô, começa com uma rotina simples. Suponha que você está tendo muita ruptura de estoque, que é quebra de estoque por qualquer um dos motivos. É ali que você vai começar. Começa fazendo essa pergunta assim: quais os produtos eu não posso deixar acabar nos próximos 15 dias? Depois você escolhe uma base de dados. Pode ser uma planilha que você vai exportar do seu RP, um relatório de produtos vendidos ou até uma lista de estoque. E aí com isso você vai lá e escolhe uma métrica. Pode ser o giro do produto, pode ser dias de estoque, a quantidade vendida, a margem, a prioridade comercial, mas é importante escolher alguma métrica. E aí você vai usar o agente de inteligência artificial para organizar essa análise. Você até pode começar num chat do Claude, do chat GPT, mas eu sugiro que você migre para um modelo de empresa agêntica, cria essa infraestrutura, cria esses departamentos, porque isso está acontecendo e as empresas que fizerem isso, o que vai acontecer? Elas vão diminuir o custo operacional delas, elas vão se tornar mais competitivas e, consequentemente, vão liderar os mercados em que elas estão inseridas. O começo, galera, não precisa ser perfeito, ele tem que ser útil e você tem que ter começo, meio e fim. Não adianta querer abrir 1000 frentes de negócios e não entregar nada. Pensa assim, nossa, a versão mais simples vai ser uma rotina dessa, uma vez por semana, eu vou olhar os produtos críticos, pedidos em andamento, risco de ruptura e o que não deve ser comprado no automático. Você vai estabelecer ali meia dúzia de regras. Começa a exercitar, começa a ter o valor que a ferramenta gera e aí depois você parte para consolidar esse agente que vai ser um operador logístico do seu e-commerce. Se eu te ajudei, se eu trouxe algum insight, pô, faz a inscrição aqui no canal, deixa um like, um comentário, você já faz algum processo automatizado no seu negócio? O que mais você gostaria de ver? Porque eu estou usando bastante aqui na VegPet, então eu quero trazer vídeos de marketing, eu estou fazendo um processo de automação do e-mail marketing e da geração do blog com um agente de inteligência artificial. Eu tenho um outro agente de inteligência artificial fazendo análise de campanhas de tráfego pago, para fazer também cruzamento dos dados, clientes novos, recorrentes, sugerir melhorias. Então estou trazendo muitos passo a passos. Aqui com a agência, se você precisar de algum suporte nessa linha mais estratégica de pensar em como estruturar essas rotinas de trabalho, fala com a gente. Serviços de marketing pensado no digital, tráfego, blog, migração de loja, a gente também faz. Então não tem como travar aí nesse processo de implementar essa parte de inteligência artificial. Se você precisar de apoio estratégico, a gente faz. Na parte da implementação, a gente também faz. E toda semana eu quero trazer vídeo novo com case, bastidor, teste, o que deu certo, o que deu errado. Por isso é importante você colocar os assuntos que você tem interesse aqui embaixo nos comentários. Espero você na próxima semana.